Karen acusa um garoto de sequestrar sua irmã asiática e se dá mal. Minha namorada tem uma amiga da faculdade chamada Sarah. Ela foi adotada da China e trazida para os Estados Unidos ainda bebê. Estávamos conversando no refeitório quando a Sarah me contou essa história impressionante que ocorreu entre ela e seu irmão mais velho chamado John. Nota: Sarah é a única filha adotada na família. Um dia a mãe de John estava ocupada e precisou de alguém para buscar Sarah na escola. Ela então pediu para John fazer isso. Geralmente vários supervisores observam todas as crianças e direcionam cada pai ou mãe ao seu filho. Quando John se aproximou de uma supervisora, a Karen, ela duvidou que ele fosse irmão da Sarah. John explicou a situação e mostrou sua carteira de motorista, mas Karen continuou cética. Ela pediu para John esperar e não chamou a Sarah. Karen tentou ligar para os pais de Sarah, mas sem sucesso. Enquanto isso, quase todas as crianças já tinham ido embora. Sarah percebeu seu irmão e tentou se aproximar, e a conversa foi algo assim. Oi, John. Volte para dentro, não podemos confirmar quem é esse homem. Senhora Karen, é meu irmão. Não temos como confirmar, então você não pode ir com ele. Senhora Karen, sou o irmão dela. Sarah foi adotada. Minha mãe não lhe disse? Pelo que sei, você pode ser um estranho querendo sequestrar uma menina. É para a segurança dela e de todos. Sarah e John estavam ficando irritados, então resolveram esperar. Logo a polícia chegou. Karen disse que suspeitava que John estivesse tentando sequestrar a própria irmã. Fez comentários do tipo: eu não gostaria que minha filha estivesse nesta situação. John mostrou sua identidade novamente e Sarah insistiu para os policiais que John era seu irmão. Finalmente a mãe deles atendeu uma ligação e ficou furiosa ao saber o que estava acontecendo. Karen ainda tentou se justificar dizendo que fez aquilo pensando na segurança das crianças. A mãe de John e Sarah retrucou acusando Karen de racismo. No final de tudo, Karen foi presa por suas falsas acusações e posteriormente demitida. Próximo relato. Karen quer renomear o meu cachorro. Isso é meio que uma piada interna na minha família. Para contextualizar, eu tenho uma cachorra chamada Nia. Um dia, quando ela ainda era filhote, ao chamá-la para entrar em casa, acabei dizendo de Cebola por engano, e ela veio correndo. Desde então virou piada na minha família chamá-la de Cebola em vez de Ania. Ela responde pelos dois nomes. Isso aconteceu durante o Natal. Eu estava na Pets com meus cachorros escolhendo brinquedos para eles e comprando areia para gato. Um garoto, talvez de uns 14 anos, se aproximou e estava escolhendo um brinquedo para o seu cachorro. Ele viu os meus e perguntou se podia acariciá-los. Eu permiti. Ele perguntou os nomes deles e eu respondi. Ah, a pretinha é a Cebola. Deixei escapar por hábito. E a preta e branca é Pippin. Cebola? Que nome estranho para um cachorro. Eu disse Cebola, o nome dela é Ania. Quando era filhote eu a chamei de Cebola por engano e virou uma piada. Que engraçado. Então ouvimos alguém pigarrear, e Karen aparece. Ela foi gentil no começo. Conversamos sobre meus cachorros e de repente o garoto conta a ela sobre o apelido Cebola. Por que você daria o nome de um vegetal para um cachorro? Isso é inapropriado. Na verdade, o nome dela é Ania. Chamo ela de Cebola só de brincadeira. E que nome é esse, Ania? Não seria a melhor princesa? Não, Ania é Ania. Preciso ir agora. Tenha um bom dia. Não, você deveria chamar sua cachorra de princesa. É um nome ótimo para cachorro. Bem, se quer mesmo saber, o nome completo dela é Anastasia, que significa ressuscitada. Ela foi encontrada em um estado tão ruim que parecia estar sem vida. Achei o nome mais que apropriado. Então, com licença. Enquanto saía, Karen continuava reclamando sobre como princesa era um ótimo nome e como ela merecia mais minha cachorra do que eu, só porque eu dei a ela um horrível nome. Paguei minhas coisas e fui embora. Próximo relato. Primeiro encontro com uma Karen no McDonald's. Normalmente o McDonald's da minha cidade é tranquilo. Eu estava comendo enquanto esperava um amigo. Terminei a minha refeição e fiquei tomando um café até ele chegar. Nos sentamos e conversávamos enquanto chamávamos outros amigos para se encontrarem conosco. Quando a tal Karen surgiu. Se não estão comendo, saiam. Preciso sentar aqui. Era fim de semana, então todas as mesas estavam ocupadas. Olha, estamos tomando algo. Eu disse comida, você pode andar com uma bebida. Meu amigo respondeu. Não vamos nos mover, estamos esperando alguém. Meus filhos precisam sentar, saiam daí. Nós nos recusamos a sair já que tínhamos direito de estar ali. Ela acabou saindo do estabelecimento, foi até o balcão e reclamou para um funcionário que veio até nós e confirmou que estávamos bem ali. Essa tal Karen foi embora, e eu e meu amigo ficamos observando tentando adivinhar qual era o carro dela enquanto ríamos. Edição, ela tinha 2 filhos pequenos que estavam fazendo maior barulho. Enquanto ela saía me encarava profundamente, juro que parecia que queria me fulminar com aquele olhar. Ela tinha aquele típico tom de voz irritante, daqueles que te dá vontade de responder à altura. Próximo relato. Karen exigente me vende um violão quebrado porque seu filho não consegue tocar. Essa história aconteceu há alguns anos quando eu morava no litoral leste. Eu estava voltando para casa da casa de um amigo e decidi fazer um desvio por um dos bairros mais bonitos porque era o início do outono e eu adoro paisagens dessa época. Durante a viagem encontrei outra coisa que me encanta, um bazar de garagem. Com algum dinheiro à mão decidi que era destino e parei para conferir. A princípio não vi nada de especial, apenas o tipo de coisa que se espera ver em um bazar de garagem. Móveis antigos, roupas, DVDs e outros pequenos itens. Mas então num canto do meu olho vi algo que não esperava, um violão. Cheguei mais
mais perto esperando que fosse um daqueles violões baratos para iniciantes. Daqueles com uma marca que você não reconhece. Mas não, era um verdadeiro Gibson Les Paul. Observação. Para quem não sabe, Gibson é uma marca de violão muito prestigiada e Les Paul é possivelmente seu modelo mais famoso. Esse modelo é lendário por ser o preferido entre os astros do rock. Por exemplo, Slash do Guns N' Roses ou Ace Frehley do Kiss. Mas voltando à história. Ela era linda. E sim, eu me refiro a violões como ela. Era dourada com detalhes brancos e parecia meio antiga, mas em ótimo estado. O que realmente me deixou chocado foi o preço. Estava marcado $50. Pensei que a pessoa que estava vendendo tinha esquecido de adicionar outro zero ao final do preço e talvez um 1 no início. Peguei o violão e fui falar com a mulher responsável pela venda. Ela não tinha a aparência de uma Karen exigente, mas sua postura e linguagem corporal irradiavam pretensão. Só de conversar com ela tive a impressão de que ela era o tipo de mãe que reclama com o técnico do time de futebol, e também com o árbitro, outros pais e até alguns dos jogadores. Mas estou divagando. Com licença, senhora, posso perguntar sobre este violão? O preço está $50, está correto? Sim, está correto. É um preço muito bom. Tem alguma razão para isso? Sim, está quebrado. Pensei que alguém pudesse usar como decoração ou algo assim. Ao ouvir isso meu coração partiu, mas também fiquei curioso porque não consegui encontrar nada de errado com o violão, sem rachaduras ou qualquer outro dano visível. Comecei a fazer mais perguntas pensando que talvez pudesse consertá-lo mais tarde. Foi aí que a lógica começou a desaparecer. Posso perguntar o que tem de errado com ele? Sim, meu filho não consegue tocar. Como assim? Meu filho diz que é impossível tocar nela. Ah, ele trabalha com violões, tipo um técnico ou algo assim? Ah não, ele não trabalha, meu filho tem apenas 12 anos. Ouvir isso me surpreendeu por um instante, mas decidi dar o benefício da dúvida. Não conheço esse garoto, então talvez ele fosse um desses jovens virtuosos musicais que foram aceitos no Juilliard mais cedo ou algo assim. Então, presumo que seu filho tenha talento musical? Ah, muito mesmo, ele joga aquele jogo Guitar Hero o tempo todo. O quê? Sabe, aquele jogo de música. Ele está sempre jogando e sempre consegue a pontuação máxima. Mantive uma expressão neutra, mas minha mente estava como aquele meme da mulher tentando fazer cálculos. Então, por causa disso você comprou um violão para ele? Claro, quando você tem um filho tão talentoso é importante nutrir seus dons. Então você acha que ele sabe o que está fazendo? Ele obviamente sabe, se ele diz que está quebrado, então está. Ouvir ela falar estava dando nós no meu cérebro, mas também me ajudou a decidir arriscar e comprar o violão. Ao pagar essa mulher fez um longo e louco desabafo sobre como o violão era um presente do falecido avô paterno para o filho e como ele não devia gostar do neto por ter dado um violão usado em vez de um novinho. Ouvir tudo isso realmente me incomodou, mas decidi ficar em silêncio e ir embora. Ao chegar em casa imediatamente peguei o violão, o conectei ao meu amplificador, reafinei e toquei algumas notas. Para meu espanto, soou perfeitamente. Senti como se sua alma estivesse celebrando a liberdade. Passei o resto do dia tocando e surpreso que comprei meu primeiro Gibson Les Paul por apenas $50. Mas a história não termina aqui. Algumas semanas depois conheci um amigo numa festa que era técnico de violão. Contei a ele minha história e ele disse que poderia avaliar meu violão para mim. Aceitei a oferta e os resultados me impressionaram. Descobriu-se que meu tesouro era um Les Paul Vintage de 1973, avaliado em mais de $3.000. Ele perguntou se eu queria vender, mas disse que de jeito nenhum me separaria dela. Mas a história ainda não termina. Pouco depois de avaliar meu violão, soube através de uma amiga que trabalha no mesmo prédio que o marido da Karen. Ela me contou que o marido da Karen estava obviamente furioso. Não só a Karen vendeu um violão caríssimo por $50, que foi um presente do pai dele para o filho mimado, como também o vendeu sem ele saber. Além disso, minha amiga me informou que a Karen estava me procurando. Ela quer me encontrar para exigir o violão de volta. Não ofereceu dinheiro nem o que paguei. Ela quer que eu devolva de graça porque aparentemente eu a enganei e roubei um precioso tesouro de família privando a capacidade musical do filho dela. Minha amiga disse que não revelou me conhecer e me perguntou se deveria contar a eles quem eu era. Disse a ela que de jeito nenhum. Se ela quer um violão, pode comprar um novo com o dinheiro que dei. E concordo, este violão é uma relíquia de família, mas agora é da minha família. Desculpe, Karen, mas se isso serve de consolo, batizei o violão de Karen. Próximo relato. Não, Karen, eu não vou mudar de um assento porque você quer. Eu estava em um voo de 4 horas dentro dos Estados Unidos, em um assento no corredor na classe extra. Outro cara de uns 30 anos estava na janela e uma criança que parecia ter cerca de 10 anos estava no meio. Eu estava acomodado e lendo minha revista quando senti alguém parado sobre mim. Karen arrogante e com um tom meio grosseiro. Você pode trocar de assento comigo? Eu respondi educadamente. Talvez. Onde é o seu assento? Só por precaução, caso fosse na primeira classe, o que eu sabia que tinha praticamente nenhuma chance de ser. Apenas algumas fileiras atrás. Qual assento especificamente? 27 é. Não, é um assento do meio lá no fundo do avião. Uma coisa a saber sobre mim é que adoro citar filmes. O tom da Karen permaneceu grosseiro pelo resto do episódio. Mas eu quero sentar ao lado do meu filho. Isso não é um problema meu, é um problema seu.
e isso se tornou divertido para mim. Eu preciso sentar ao lado do meu filho. Você perguntou às pessoas nos assentos 27D e 27F se elas trocariam de lugar com o seu filho? Karen respondeu com uma expressão facial incrédula. Não. Bem, você provavelmente terá mais sorte oferecendo um assento melhor do que pedindo alguém na classe extra para ir para o fundo do avião. Meu filho precisa sentar ao meu lado. O garoto esteve quieto mexendo no seu iPhone o tempo todo, então claramente é velho o suficiente para sentar sozinho. Ele parece estar bem. Você vai se mudar ou não? Não. Vamos lá. O Pedro não vai fazer nada. Sim, me referi a mim mesmo na terceira pessoa, só desta vez. O cara no assento da janela começa a rir baixinho, a Karen fica ainda mais irritada. Você é um idiota. A comissária de bordo se aproxima. Há algum problema? Esse cara não sai do meu assento. Eu balanço minha cabeça em desgosto, pego meu celular e mostro o meu cartão de embarque à comissária. Senhora, este é o assento deste homem. Você terá que ir para o seu. Mas, ou você pode sair do avião. Karen lançou olhares furiosos para a comissária e para mim, e depois foi para o fundo murmurando palavrões. O cara na janela me deu um aceno de aprovação. O garoto foi educado com os comissários e ficou no lugar durante todo o voo. Eu não podia acreditar na audácia dessa mulher. Ela provavelmente reservou na última hora e planejou isso colocando o filho no assento da frente. Esse foi definitivamente um dos meus voos mais memoráveis. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.